Pessoas públicas podem ser alvo tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. John Lennon foi morto por um fã. O cantor Marvin Gaye foi assassinado pelo próprio pai. O presidente americano Abraham Lincoln foi baleado enquanto assistia a uma peça. E o imperador romano Júlio César foi esfaqueado até a morte por todos os seus senadores. Mas também há um seleto grupo de personalidades que, quando estão em frente à morte, sorriem e seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Ou, pelo menos, como se não fosse tão fácil assim derrubar seus corpos. Chegou a hora de conhecer 4 figuras históricas mais difíceis de matar. Meu nome é Pouco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Rasputin. Você já deve ter ouvido falar desse homem. Grigori Rasputin foi uma figura muito controversa durante o império do czar russo Nicolau II, tido como responsável por acabar com toda a reputação da realeza e, por isso, considerado uma ameaça à credibilidade do país. Sua influência sobre o império teve início em 1906, quando ele, conhecido místico, foi convocado como curandeiro para Alexei, o filho e único herdeiro de Nicolau II. A partir daí, Rasputin se fazia cada vez mais presente na vida real, sendo considerado um conselheiro extraoficial. Entretanto, seu comportamento nem um pouco ortodoxo, regado a muita bebedeira e perversões sexuais, fez com que a população se revoltasse contra esse homem que parecia ter tanto poder sobre o czar e sua esposa. A primeira tentativa de assassinato que sofreu foi um ataque espontâneo de uma mulher de 33 anos, chamada Xiônia Guseva, que o esfaqueou gravemente no estômago. Ele, no entanto, conseguiu escapar e foi tratado com urgência por um médico, se recuperando do ferimento. Um ano depois do ocorrido, Nicolau II deixou a capital, São Petersburgo, para supervisionar as tropas russas na Primeira Guerra Mundial. O país, então, ficou ainda mais à mercê de Rasputin, que exercia grande influência sobre a czarina Alexandra e estava cada vez mais transgressor em seus atos. Não demorou muito para que arquitetassem sua morte. E ela veio, depois de um muito longo dia. Em 30 de dezembro de 1916, Rasputin foi convidado à casa do príncipe Félix Yusupov, que fez de tudo para acabar com o místico. Serviu um bolo com cianeto, que ele comeu sem reclamar, bebeu 3 taças de vinho envenenado e, depois de seu hóspede não reagir de maneira alguma, atirou com um revólver no peito dele. Rasputin foi deixado no porão por horas, enquanto Félix e seus amigos comemoravam o feito. Quando retornaram ao porão, adivinha? Isso mesmo. Rasputin atacou o príncipe e tentou fugir, mas logo levou mais 2 tiros e caiu morto no chão. Para se assegurarem do feito, ainda deram um chute em sua cabeça. O corpo foi desovado em um rio e encontrado 2 dias depois. Após a renúncia de Nicolau II, seus restos foram exumados e queimados para que seu túmulo não servisse de altar ou ponto de encontro para os simpatizantes do regime do czar. Ou talvez para que ele não levantasse dos mortos. Vá saber. Número 2. Leon Trotsky. Parece que a Rússia tem um bom histórico de quase imortais. O revolucionário Leon Trotsky passou poucas e boas no governo de Stalin, chegando a ser exilado da União Soviética em 1929, e mesmo assim, sendo um opositor ferrenho de sua política. Por ser o líder da Quarta Internacional, mesmo longe de seu território, é claro que Stalin procurava maneiras de eliminar o inimigo. Depois de uma tentativa desesperada e mal sucedida de matar Trotsky, em seu exílio no México, ele e seus agentes resolveram elaborar um plano mais complexo. Primeiro, infiltraram uma mulher chamada Sylvia Ageloff,
como uma de suas secretárias. Depois, seu parceiro chamado Ramon Mercader começou a aparecer com certa frequência na casa, dizendo ser um admirador de Trotsky. Depois de ambos conquistarem a confiança dele, foi uma questão de tempo até que Ramon subisse em seu escritório com uma machadinha de gelo embaixo do seu sobretudo. Enquanto conversavam, esperou que Trotsky desse as costas para atacar com a arma bem em sua cabeça. E bem, pode-se dizer que ele não gostou nada disso. À época, com 60 anos e já debilitado de saúde, Trotsky fez o que qualquer homem com uma machadinha fincada na cabeça faria. Voltou-se e atacou Ramon, mordendo sua mão e lutando com ele. Sua esposa ouviu os gritos e chamou os guardas, que renderam Ramon e começaram a espancá-lo. Mas, antes de desmaiar, Trotsky ainda teve tempo de dizer que eles não deveriam matar o homem, e sim deixá-lo falar. O ativista acabou falecendo no dia seguinte por complicações óbvias decorrentes do ataque que sofreu. Mas ainda assim, não dá para dizer que ele fez corpo mole em qualquer momento. Número 3. Sua Majestade, Zog I. Uma coisa é sobreviver a uma ou outra tentativa de assassinato. Outra coisa é sobreviver a dezenas delas. E Zog I é com certeza o campeão quando o assunto é se manter vivo, mesmo que ninguém queira. Único monarca europeu muçulmano da história, Zog I comandou a Albânia entre os anos de 1922 e 1939, embora só a partir de 1928 tenha sido declarado rei. Seu governo foi marcado por uma série de altos e baixos e muita desconfiança pública, já que ele não era integrante da nobreza europeia. Mesmo assim, foi um monarca aclamado pelos governos de outros países e trouxe mudanças significativas para o país. Mas isso não impediu que Zog fosse tido como inadequado para a monarquia albanesa, até mesmo pelo polêmico noivado que rompeu logo após virar rei, o que, de acordo com os costumes de vingança de sangue, permitia que o pai de sua ex-noiva o matasse. A partir daí, seu reinado foi marcado por pouca aparição pública e um medo constante de ser agredido ou envenenado. Tanto que sua própria mãe foi escalada para ser a chefe de cozinha real. Ainda assim, seu medo era completamente justificado. O rei sofreu nada menos que 55 tentativas de assassinato, à exceção de uma em que levou 2 tiros, saiu ileso de todas as outras. Uma tentativa em específico entrou para a história como sendo a única ocasião em que um chefe de Estado trocou fogo com seus assassinos. Pois é, ao sair do teatro, de onde havia visto uma ópera, 2 homens atiraram contra seu carro e chegaram até mesmo a matar um de seus guarda-costas. A reação de Zog então foi sacar a própria arma que carregava consigo. Afinal, tá para nascer homem mais perseguido, né? E atirou contra eles, que logo foram presos pelos policiais locais. Zog acabou morrendo aos 65 anos por causas seminaturais. Mesmo não tendo sofrido mais tentativas de assassinato após seu reinado, alguns relatos dão conta de que ele fumava a incrível marca de 150 a 200 cigarros por dia, o que em média dá 1 cigarro a cada 5 minutos, considerando uma rotina de 8 horas de sono. Mas, de verdade, dá para entender o estresse de um homem que sofreu mais tentativas de assassinato do que existiram Copas do Mundo. Número 4, Frane Selak. Você nunca ouviu esse nome? Tudo bem, ele não é exatamente uma figura histórica como os outros nomes da lista, mas ele com certeza merece um lugarzinho especial nesse vídeo. Por quê? Bem, todas as pessoas que mencionamos aqui são famosas por vários motivos. Já Frane é famoso por um só, por ter escapado da morte não 1 ou 2, mas 7 vezes. Sua história começou em 1962, quando um trem onde estava descarrilhou e caiu em um rio.
17 passageiros se afogaram na água gelada, enquanto ele conseguiu chegar à margem, mesmo com um braço quebrado. Um ano depois, em sua única viagem de avião na vida, ele foi arremessado para fora do avião por um defeito na porta e acabou caindo em um monte de feno. Já o avião, por sua vez, caiu e matou 19 pessoas. Mas 3 anos depois, em um ônibus, caiu em outro rio, afogando 4 passageiros. Mas ele se manteve intacto, apenas com ferimentos leves. Foram 3 acidentes até agora. Certo, tem muito mais pela frente. Em 1970, seu carro pegou fogo e ele conseguiu sair antes que o tanque de combustível explodisse. 3 anos depois, mais um problema automotivo fez com que o fogo saísse do sistema de ar do carro. Eu vou repetir. Fogo saindo do sistema de ar do carro. Frayne saiu ileso, mas não se pode dizer o mesmo do cabelo. Então a Dona Morte resolveu dar mais de 2 décadas de descanso para ele. Ou para ela mesma, já que tantos acidentes mal-sucedidos devem cansar qualquer um. Já em 1995, ele acabou sendo atropelado por um ônibus e mais uma vez teve apenas ferimentos leves. Por fim, em 1996, ele bateu com um carro de frente com um caminhão da ONU e foi, mais uma vez, arremessado para fora da porta antes do veículo cair em um desfiladeiro. Ele não estava usando cinto de segurança, o que prova que ele não tem mais vergonha alguma de enganar a morte. A cerejinha do bolo de sua vida foi quando, 2 dias depois de seu aniversário de 73 anos, Frayne ganhou mais de $1 milhão na loteria. Porém, em 2010, ele resolveu doar a maior parte do seu prêmio para amigos e familiares, declarando que dinheiro não traz felicidade. O pouco dinheiro que guardou seria apenas para uma cirurgia na costela e para a construção de um altar para a Virgem Maria, como agradecimento pela sorte que teve por toda a sua vida. Hoje em dia, ele tem 88 anos e de todas as coisas que dá para dizer sobre, a única coisa que vale a pena é dizer que, depois disso tudo, ele segue vivo. Incrível, né? Você conhece alguma outra história do tipo? Nem precisa ser assim de gente famosa, não. Alguém que você conhece e que, por um triz, escapou da morte já está valendo. Conta pra gente e pros outros espectadores aqui nos comentários. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, desejando para você muita vida pela frente e tudo de bom. Até lá.